Esta casa não é menor do que qualquer outro poder da República. Pode-se ou não sustar ação penal, mas jamais restringir um direito constitucional que pertence ao parlamento. Parlamentares que não negociamos de forma nenhuma o que nós juramos um dia honrar, que é a nossa Constituição Federal. Nós não vamos nos curvar a caprichos de quem quer que seja. Nós lutaremos sim pela nossa democracia e pela nossa Constituição até o último dia da nossa vida. Agora é guerra. Moraes humilha a Câmara e a decisão está nas mãos de Hugo Mota. A tensão institucional subiu de vez. A guerra entre o STF e o Congresso escalou a um novo patamar. Nesta sexta-feira, 9, o ministro Alexandre de Moraes ignorou o voto soberano de 315 deputados federais e decidiu manter a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, PL-RJ, por suposta tentativa de golpe em 2022. A decisão do ministro escancarou um racha entre os poderes e foi classificada por aliados de Ramagem como uma afronta direta à independência da Câmara. Antes de adentrar o relatório, gostaria de deixar registrado: é a primeira vez em quase 25 anos que um partido político pede a suspensão de uma ação penal. Não é a suspensão de uma ação penal por corrupção, por tráfico de drogas, por crimes hediondos e muito menos por homicídio. Esse pedido foi baseado em uma única temática: Ramagem está sendo vítima ou não de uma perseguição política. Tempos sombrios, esse em que nós vivemos. Afirmo isso baseado na existência desta própria noite. O parlamento vai decidir uma sustação de uma ação penal por suspeita de perseguição política. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disparou. Moraes humilhou a Câmara ao passar por cima do voto da maioria. A pergunta que ecoa agora em Brasília é direta como um tiro de canhão. Hugo vai reagir ou vai se calar diante do Supremo e ficar marcado como o presidente frouxo que deixou o Congresso ser pisoteado? Também, presidente, afasto, como já o fizemos, a questão da incompetência do Supremo Tribunal Federal. Reitero novamente que o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu em mais de 1.400 recebimentos de denúncia que todos os casos relativos a dia 8 de janeiro são de competência do Supremo Tribunal Federal. E a partir da alteração regimental, a emenda 59 é da primeira turma. Aqui, presidente, lembrando que há uma única divergência do ministro Luiz Fux, que passo a palavra. E, na verdade, o que há aqui não é discórdia, o que há aqui é dissenso. Então, se alguma coluna apurou, que eu estou aqui para fazer alguma frente ao ministro Alexandre de Moraes, apurou muito mal. Porque, na verdade, eu estou aqui mantendo pontos de vista que me parecem que são os adequados à luz da minha visão de direito penal, de direito processual penal, inclusive em relação à competência, porque eu julguei a questão de ordem da competência, e na oportunidade eu esclareci. Em primeiro lugar, que como presidente eu havia modificado o regimento transferido para o plenário. E, em segundo lugar, porque se nós estávamos julgando todas essas pessoas na qualidade que elas exerciam, nós deveríamos mandar para o plenário. E por uma questão de conexão probatória, todos iriam para o plenário. Mas já que nenhum deles tinha mais nenhuma qualificação para o foro de prerrogativa, eu determinava, então, a remessa para o juízo de origem. Esses dissensos em relação à matéria jurídica fazem parte da vida de um colegiado.
No momento em que estávamos editando este vídeo, uma bomba jurídica acabou de explodir em Brasília. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria para suspender parcialmente a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, PLRJ, ignorando em parte a decisão tomada pela Câmara dos Deputados. O STF decidiu manter o processo contra Ramagem por 3 crimes gravíssimos: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. Em contrapartida, a Corte liberou o deputado de responder a outros 2 crimes: dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, supostamente cometidos após ele ter sido diplomado parlamentar. Ou seja, a votação do Supremo confronta diretamente a vontade da Câmara, que havia aprovado a suspensão total da ação penal com 315 votos favoráveis. Agora vamos ouvir o que disse o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. E logo depois, a reação do próprio deputado Alexandre Ramagem, alvo do processo. Pessoal, como esperado, o Supremo acaba de decidir que aquela votação que houve na Câmara, que era para trancar a ação penal do Bolsonaro, mas que teve uma loucura, uma teratologia jurídica, e decidiram trancar a ação penal do Bolsonaro e dos 34 denunciados, que aquilo não vale, né? Sabe por que não vale, pessoal? Porque a Constituição é literal. Aquilo não podia acontecer. Tem uma súmula do STF que diz que aquilo não se aplica aos correios. E tem mais, pessoal. Dos 5 crimes do Bolsonaro, o Supremo decidiu, porque está escrito na Constituição que é assim, só vale após a diplomação. E só 2 crimes, o de depredação, foi posterior à diplomação. Os anteriores, os mais pesados, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, tudo isso ele fez quando era chefe da ABIN. Agora, tem gente perguntando, isso vai dar crise com a Câmara? Não pode dar crise. Pelo amor de Deus. Sabe por que não pode dar crise? Porque é isso que está escrito na Constituição. E as pessoas têm que entender uma coisa. O Supremo Tribunal Federal está na Constituição, é cláusula pétrea. Todo mundo, ao final, recorre ao Supremo sobre constitucionalidade. É ele que dá a palavra final. Se tivesse algum ministro supremo querendo achar um outro caminho, ele não poderia. Que a Constituição é literal. Eu só lamento que a Câmara tenha errado a esse ponto. Se tem a tese que o Supremo exorbita, que se responda nessa hora, não completamente sem razão. Então, vitória da democracia, viu, pessoal? O julgamento do Bolsonaro está se aproximando. Todos nós sabemos, se há uma análise isenta e parcial, que no Brasil hoje nós vivemos uma sobreposição de poderes. Há uma usurpação pelo judiciário das competências do legislativo. E que nós vemos atualmente é uma forçação de controle de parlamentares pelo judiciário. Nós estamos achando normal, nos acostumando a ver atropelos constitucionais ao texto constitucional, instauração de inquéritos de forma irregular, quebra do devido processo, destruição da ampla defesa e das garantias de liberdade. Se entrarem na casa do cidadão comum sem fundamento plausível, razoável, já é um absurdo. Entrar na residência, no gabinete de um parlamentar, além disso, é uma violação do mandato, é uma violação desse parlamento. E é por isso que nós estamos recorrendo ao texto constitucional, ao artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, que lá prevê a imunidade processual parlamentar. Cabe, se impetrada por um partido político, a possibilidade do Congresso Nacional, a respectiva casa, de sustar a ação penal. E essa ação penal, que nós sabemos, é fruto de farsa e perseguição. Então nós confiamos que nós iremos angariar essa maioria absoluta, 257 votos,
para demonstrar que esse parlamento cuida dos mandatos parlamentares, cuida da competência legislativa. Num Estado democrático de direito, a instância maior é o parlamento quando há conflitos, porque ele reage, ele edita as normas e as leis. Vai depender do legislativo demonstrar que não é subserviente ao judiciário, que quer a harmonia e o bom trato e o respeito à Constituição. Deputado delegado Ramagem, que tem de todo o nosso partido, toda a nossa solidariedade, apoio, conhecemos a idoneidade, a seriedade do trabalho do delegado Ramagem como parlamentar e que em nenhum momento o Partido Liberal vai abrir mão das prerrogativas constitucionais do artigo 53 na proteção de um homem probo, de um homem que sempre prestou seus serviços, inclusive quando delegado da Polícia Federal, e em nada mancha a sua história. Nós, como colegas do PL, estaremos ao lado de Vossa Excelência, deputado delegado Ramagem, nesta sua luta em todas as circunstâncias. Nós estaremos ao lado do delegado Ramagem nesta batalha e não faltará do PL luta para que nós possamos provar que o deputado Ramagem tem sim que ter respeitadas todas as suas prerrogativas constitucionais. A tensão entre os poderes atingiu um novo nível. Hugo Motta está no centro da crise, após o Supremo Tribunal Federal atropelar, mais uma vez, a vontade da maioria dos deputados. O estopim, além da decisão de hoje contra Ramagem, foi o ofício enviado por Cristiano Zanin, ministro do STF, comunicando que a Corte manteria a ação penal contra Alexandre Ramagem, mesmo tendo decisão soberana da Câmara pela suspensão total do processo. Nos bastidores, Hugo ficou furioso. O gesto de Zanin foi visto como uma afronta direta à Câmara, um desrespeito institucional à independência do Legislativo. Parlamentares já falam abertamente em reação contra o STF, e Hugo, que antes buscava equilíbrio, agora é pressionado por líderes da base bolsonarista e até por nomes do Centrão a tomar uma posição dura. Líderes já sugerem que Hugo use sua força para avançar projetos que limitem os superpoderes do STF. Esta casa não é menor do que qualquer outro poder da República. Pode-se ou não sustar ação penal, mas jamais restringir um direito constitucional que pertence ao parlamento. Por isso, senhor presidente, nós fizemos um relatório respeitando o que está previsto no artigo 53. Os supostos crimes praticados pelo delegado Ramagem foram antes ou depois da Constituição. A Constituição determina. Só se analisará aqui nesta casa, e eu respeito a Constituição, os crimes que tenham ocorrido após a diplomação em dezembro de 2022 do delegado Ramagem. Tem 2 desses 5 crimes que nem a oposição, nem a situação discordam. Crime de dano qualificado. No dia 8 de janeiro, após a diplomação, houve dano qualificado. Deterioração do patrimônio tombado. No dia 8 de janeiro, após a diplomação, houve também o dano. Portanto, não restam dúvidas que, em relação a esses 2 delitos, a Câmara dos Deputados pode sustar ação penal. E aí vem a controvérsia. Dias depois do primeiro ofício, o Supremo Tribunal Federal fez uma retificação dizendo que só esses 2 delitos podiam ser
objeto de apreciação desta casa. Mas eu tenho um patrão. O meu patrão é a Constituição.